Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e estamos prontos para mais um React da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem, após derrota, depois de vários jogos com vitórias, 7 vitórias seguidas, o Palmeiras voltou a perder. Estava 9 partidas sem perder. E numa partida em que o time jogou bem, né? Alguns detalhes ali determinaram a derrota, coisa de futebol, a não ser para quem quer achar problema onde não existe, ou problemas pontuais que não precisam ser tão aumentados e dramatizados. Mas tem gente que gosta de fazer isso, então cada um faz do jeito que quiser. Vamos ver o que o Abel tem a dizer da derrota, das causas que ele encontrou para a derrota e o que ele entendeu que foi algo pontual e o que é algo que é crônico, que precisa ser corrigido, precisa ser trabalhado. Vamos lá, sem maiores delongas. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, queria ouvir sua avaliação sobre o Paulinho jogando como meio armador, o Vitor Roque jogando como ponta esquerda, e qual que foi a sua leitura do jogo especificamente contra esse adversário para escolher colocar esses jogadores nessas posições. Obrigado. Jogo com dois períodos diferentes. Primeira parte equilibrado. Na segunda parte, Palmeiras foi melhor e perdeu o jogo. Resumidamente, o jogo acaba por ser isso. Acho que nós, com as substituições que fizemos, conseguimos criar muito mais oportunidades de golo, chegar ao nosso adversário e depois, num lance, numa situação de 2 contra 1, onde estamos com total superioridade numérica dentro da área, uma situação de toque e rompe, e o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Como eu vos disse várias vezes, é importante fazermos golo primeiro. Relembro que a primeira oportunidade flagrante é nossa, do Maurício, no penalti. Tivemos na segunda parte mais outra que o nosso adversário tirou um remate do Vitor Roque. Portanto, o Vitor Roque era exatamente isso, estava aberto quando estávamos em zona 2, mas chegava à área quando estávamos na fase do último terço, para responder à tua pergunta. Agora sim. E o Paulinho entrou muito bem, que fez uma assistência para o Lopes, que de cabeça falhou, passou ao lado. Mais uma, foi uma bola que conseguimos recuperar. Futebol é isto, é eficiência, é eficácia. Como te disse, na primeira parte, jogo equilibrado. Segunda parte, Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo. Eu já ia cornetar o Abel, porque ele estava sabonetando a pergunta do João. Depois, no final, ele respondeu. Concordo com toda a avaliação que ele fez e me parece bem claro, não tem como fugir disso. O primeiro tempo foi equilibrado, o Bahia tinha algumas saídas que o Palmeiras, a partir dos 20, 25 minutos, conseguiu bloquear. O Palmeiras, por sua vez, teve alguma dificuldade em passar pelas duas linhas montadas pelo Rogério Ceni, uma de 4 e uma de 5. Primeiro, tinha que passar por uma de 5 para depois chegar na linha de 4, a última linha. E o Palmeiras teve dificuldades, principalmente pelo lado direito. Eu acho que o Richard teve ali alguma falta, né, de ação ali, que ele podia ter sido um pouco mais intenso. E no segundo tempo, aí sim, a pergunta do João com relação aos posicionamentos diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Tanto do Vitor Roque, que ele sai da ponta esquerda, e do Paulinho jogando um pouco mais recuado. Mas é aquilo que o Abel sempre fala, e que às vezes o torcedor tem um pouco de dificuldade de entender. Quando você está construindo o ataque, você tem o início do ataque e você tem a conclusão do ataque. Então, no início, você tem o Paulinho mais recuado e o Vitor Roque mais aberto, que é para quê? Para posicionar a defesa dos caras. A partir do momento que a bola chega, aí você vê a movimentação dos caras. E o Vitor Roque, toda vez ele entrava em diagonal, em direção ao gol.
ele não é ele não estava jogando como ponta, indo em direção ao fundo para fazer cruzamento. Eventualmente isso acabava acontecendo uma vez ou outra, mas a função primordial dele era abrir a defesa e uma vez que o ataque fosse pelo lado dele, ou até que não fosse também, ele entra em diagonal, né, com a bola, e se o ataque for do lado direito, ele entra em diagonal para fechar no segundo pau. Então, essa é a função tática de posicionar o Vitor Roque ali do lado esquerdo. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que tem jogadores até mais adequados para fazerem essa função. Mas, uma vez que você está com o Flaco Lopes e com o Paulinho em campo e com o Vitor Roque, um tem que fazer exatamente esse lado. A não ser que você jogue os três enfiados ali na área e mantenha o Facundo, por exemplo, para fazer isso. Mas acho que foi uma escolha, dentre várias que o Abel podia ter feito, que não tem problema nenhum. Assim como também não tem problema a escolha de colocar o Paulinho vindo de trás. Ele mostrou que ele pode fazer essa função, não é a que ele faz melhor, mas ele pode fazer essa função. Inclusive, na primeira bola que ele já pega, ele recebe, abre com a bola dominada, ele recebe por dentro, abre, conduz para a lateral direita e cruza, e o Flaco Lopes quase fez o gol de cabeça. Então, são situações de jogo que eu acho pertinentes. O Abel enxergou assim para fazer o Abel também está sentindo essas variações. Pode ser que ele nunca mais repita isso, mas ele está tentando, ele está conhecendo os jogadores e como eles podem se combinar ali dentro de campo, né? É melhor fazer uma tentativa e erro agora e descobrir a melhor combinação, a melhor química, porque a hora que encaixar esses caras, vamos lá, hein? Só que para isso leva um pouquinho de tempo, e acho que ontem foi um pouco desse aprendizado. Abel, boa noite. Se me permite duas rapidinhas. O Palmeiras vem com 3 jogos muito complicados, né? Inter fora, Fortaleza fora, Bolívar e na parte emocional também. Consegue essas 3 vitórias e hoje parece um Palmeiras um pouco ansioso diante do seu torcedor. E outra coisa, sair de uma Libertadores com um certo tipo de arbitragem, onde não é qualquer faltinha, é faltinha. Desculpa, eu sei que você não gosta muito do assunto, mas hoje o árbitro deixou o jogo muito picado, não deixou o jogo correr, e é óbvio que favorece ao time adversário que vem novamente retrancado. Será uma boa pergunta para fazer ao Messi e aos ingleses, falar do árbitro. Mas não foi pelo árbitro. Realmente o que eu acho é a quantidade de... Ele mencionou ali a partida entre Inglaterra e Argentina, né? Pela Copa do Mundo. Foi o Wilton que apitou. Vezes que apita, que é absurda, mas pronto, enfim. É o melhor árbitro brasileiro, para que vocês saibam. Este é o nosso melhor árbitro. Está sendo irônico. Concordo contigo em relação à parte... eu dizia mais em relação à decisão, acho que fomos afobados no último terço. Eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos, e como te disse, nós tivemos oportunidades suficientes para poder fazer, mas acho que aí eu concordo, acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma, mas não conseguimos, e dar os parabéns ao nosso adversário. O futebol é assim mesmo, ganha a equipa que consegue, se tem muitas oportunidades ou poucas, traduzir as que têm em golo, e nós, as 4 ou 5 que tivemos, não fomos capazes de traduzir nenhuma em golo. Mas enfim, isto é uma competição de regularidade, de uma temporada do Brasileirão longa, dura. Como disseste muito bem, temos vários adversários, não é só um, temos as viagens do nosso adversário, pouco tempo de recuperação, e pronto, temos que continuar o nosso caminho. Abel, boa noite.
Bom, primeiro falar sobre as dificuldades que o Palmeiras teve de afobação e tal. Tem um pouco a ver, talvez. Aí eu não sei. Eu vou jogar aqui o que me parece e eu estou bem confortável com a ideia de que todo torcedor tem uma teoria de por que as coisas estão dando errado. A causa é isso, a causa é aquilo. O primeiro que eu acho que nunca é uma causa só, é sempre uma convergência de fatores. Porque às vezes você tem um problema, só que com outras qualidades você neutraliza esse problema, você supera esse problema e chega ao resultado. Às vezes não acontece como foi ontem. E acho que um dos problemas está sendo a afobação por conta dessa relação conturbada com a torcida. E a torcida também está com problemas internos. A torcida não está vivendo ali um momento interno de organização conturbado, já faz algum tempo, e também está enfrentando o problema de retaliação. Não pode levar os instrumentos no estádio, isso faz toda a diferença. Isso faz com que o ambiente do estádio fique menos festivo, isso faz com que aquela parte da torcida que fica ansiosa demais, cobrando demais, que vaia, que xinga, que faz aquele alarido ruim, em qualquer erro, eles se sobressaem, porque não tem o barulhão da organizada que toma conta do estádio. Então, isso faz com que os jogadores fiquem mais afobados, mais ansiosos. Estou lançando uma teoria aqui, tá? Nem eu mesmo sei se é por aí. Mas isso explica talvez um pouco essa afobação que o Palmeiras tem de resolver as coisas dentro de casa e fora de casa vai tudo tão bem. Porque os jogadores aí já vão com a cabeça, né, pronta para... Tá todo mundo me xingando aqui porque eu estou jogando fora de casa. Agora, quando vai jogar dentro de casa, o cara espera algo mais confortável, né? E não tem, por conta dessas retaliações que a nossa organizada está sofrendo. Caberia, talvez, a nossa diretoria intervir para que essa suspensão fosse revogada. Aí não sei, até acho que isso a gente deve discutir com um pouco mais de tempo, e a gente vai fazer isso hoje à noite no Verdaz ao Vivo. Esse vai ser um dos temas do Verdaz ao Vivo, esse problema do ambiente do Allianz Parque. Mas a gente sabe que a diretoria e a organizada estão rompidos, então a diretoria não vai fazer qualquer tipo de intervenção para ajudar a própria organizada. A que ponto chegamos? Com relação à qualidade e a forma de finalizações que o Abel mencionou, ele fala que batemos um recorde de finalizações dentro da área. Isso daí é mérito do Bahia. O Bahia se propôs a marcar baixo. A última linha estava em cima da risca da grande área, ou seja, não tinha aquele espaço nas costas da zaga para fazer facão, para fazer lançamento longo, não tinha. E a primeira linha muito próxima. Ou seja, o Rogério Ceni armou uma barreira, estacionou o ônibus na frente do gol do Marcos Felipe. E caberia ao Palmeiras romper essa linha. Então, para começar, você já abre mão de ter o Estevão, que seria uma grande arma para fazer isso, em metade do tempo. Aí, por razões de cansaço, e aí tem a ver também com a maratona de jogos. Vejam como o Palmeiras melhora muito com a entrada do Estevão, que é um quebrador de linhas. Enquanto você não tem o Estevão, você pode fazer isso de outro jeito. Você pode fazer mais tabelas, você pode chutar mais de fora, né? Tentar encaixar um chute que passe ali por essa barreira de jogadores. Um chute bem encaixado tem boas chances de ter sucesso. Então, faltou isso para o Palmeiras, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, faltou a bola entrar e faltou um pouco de calma, realmente, para os jogadores, para botarem a bola para dentro. Agora, como é que você fala em calma se a bola do Flaco Lopes 2 vezes passa isso aqui da trave,
uma de cabeça de um lado, a outra quando ele pega um rebote e chuta buscando o outro lado ali, o lado esquerdo do gol, também sai por isso aqui. E numa bola do Vitor Roque, que o zagueiro tira debaixo do travessão. Então, aí não foi nem falta de calma, foi realmente falta de sorte. Boa noite. Falando sobre essa questão de viagem, né? O Palmeiras agora entra uma nova maratona, Ceará, vai para o Rio de Janeiro e depois para o Paraguai. Mais uma maratona que o Palmeiras enfrenta fora de casa. Como você está dosando esse cansaço dos atletas, o quanto o time pode perder em entrosamento com essas trocas? E se você me permite, o Paulinho briga por posição onde? Em que local do campo você vê o Paulinho, se ele já está pronto para ser titular? Obrigado. Não, já vos falei aqui, o Paulinho briga pela meia direita para o lugar do Facundo, já vos falei. Só que jogando o Estevão para substituir o Filipe Anderson, tirando o Maurício, claramente falta de ritmo competitivo, né? Tinha que meter ali um jogador e decidi meter o Paulinho meia, não tinha mais nenhum, né? O Veiga não pode jogar, eu também não posso jogar nessa posição, portanto, acho que até entrou muito bem. Primeira vez que toca na bola, meteu a bola na cabeça do Lopes. Como te disse, eu posso procurar aqui 1001 desculpas. Eu acho que o jogo se resume a que eu te falei. Primeira parte muito bem, muito equilibrada. Segunda parte, na minha opinião, Palmeiras melhor, muito melhor do que o nosso adversário. Só que não é preciso lá ir muitas vezes, é preciso ir as vezes suficientes para fazer gol. E o nosso adversário na segunda parte fez um remate a 30 metros que bateu na trave e teve esta situação, de uma situação de 2 contra 1 dentro da área, onde nós estamos claramente em superioridade numérica, mas não estamos a ser efetivos na marcação. Esta é que é a verdade. A tabela é precedida de uma perseguição do toca dentro, o jogador dentro que se aproxima sozinho, está ali o marcador próximo, que tem que pelo menos fazer ali uma pequena obstrução, mas para haver golos tem que haver erros, tem que haver, e nós vamos procurar mostrar, corrigir isso, mas não podemos só falar nesse aspecto, parte defensiva, que podíamos e devíamos ter feito melhor nesse lance, mas o futebol é assim, mas também ofensivamente, não podemos só falar da parte defensiva, porque ofensivamente nós chegamos, produzimos, o adversário tira uma bola dentro do golo, não é? O guarda-redes já não estava e foi um defesa que fez de goleiro, e enfim, aceitar e seguir, não perco, não vou perder muito tempo com este jogo, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Tá certo. Eu achei, assim, bem objetivo, bem simples a explicação. Realmente não tem muito o que falar, além dessa análise bem objetiva que o Abel fez. Eu acho que o detalhe que ele pescou foi no lance do gol, não na tabela em cima do Giai, mas sim na forma como o Bahia chegou perto da área, que poderia ter sido rechaçado antes, né? Tem que fazer falta antes de segurar, não deixar os caras chegarem perto. Aí alguém fala assim, mas se faz uma falta ali na intermediária, você está permitindo para os caras fazer uma jogada de bola parada na nossa área. Pô, se você está bem posicionado e os caras estão atacando com 2 ali contra 4 do Palmeiras, deixa os caras tentar tocar. Como é que a gente ia adivinhar que os caras iam acertar uma tabelinha tão bem acertada como aquelas que eles acertaram? Então, agora o Abel está fazendo o que muitas vezes ele reclama que a gente faz, está sendo resultadista. Depois que sai o gol, você reclama disso, mas será que fazer uma falta ali, com o time tão bem coberto ali, né, resultado do próprio treinamento que ele faz com os jogadores, será que valia a pena fazer uma falta numa jogada ali pela lateral, né? Eu acho que é mais mérito do Bahia, cara. Mérito dos 2 caras, do Cauli e do Kaique, que acertaram uma baita de uma tabelinha ali dentro da área. E a felicidade do Kaique, além de tocar por cima do Everton. Então, eu acho que futebol, cara. Ele mesmo se vive falando isso, é futebol. Abel, boa noite. Lucas Basílio, da 105 FM. Eu queria te perguntar a respeito, claro que você dosa muito a questão física do elenco, né? E isso ficou claro, por exemplo, com o Estevão começando entre os reservas, mas queria te perguntar a respeito da escolha pelo Benedetti, que é um jovem zagueiro, vem aparecendo bastante entre os principais atletas agora. Ele quer perguntar do nada. Mas o Bahia acabou utilizando bastante aquela
a área da direita, né, da defesa, e o Bruno Fux, que já jogou por lá também, acabou ficando no banco de reservas hoje. É claro que o Benedetti não foi propriamente o jogador daquela região, mas foi colocado na possível vaga dele. Queria te perguntar a respeito da escolha por ele e o que você achou do desempenho do Benedetti no jogo de hoje. Não, ele jogou no lado esquerdo para dar a saída esquerda. Acho que teve um bom desempenho para quem pela primeira vez é titular no Palmeiras, mas o lance do golo surge antes de uma perda de bola nossa. Nós estamos em posse de bola, estamos a ser em transição, somos nós que perdemos a bola, a seguir há um duelo que nós perdemos com o Cauli, há um duelo entre o nosso jogador e o Cauli, depois nós conseguimos recuperar a posição, mas a verdade é que eu acho que o Benedetti não teve grandes problemas defensivamente. Falaste no lado direito, sim, o ponto forte do nosso adversário foi mais sobre o lado direito, não sobre o lado esquerdo, o lado que ele jogou. Portanto, quem teve mais dificuldades e quem teve que sofrer mais foi muito mais o nosso lado direito pelo ponto que eles tinham lá, e depois o próprio Seni, quando faz a substituição, encosta o centroavante sobre a esquerda e baixa o Cauli para ser ali quase como um quarto médio. Mas eu acho que mesmo assim nós conseguimos controlar essa situação, e pena foi, como te disse, o nosso adversário não precisou de criar tanto e conseguiu fazer o golo que nós tanto queríamos e nós não conseguimos fazer. Por isso eu disse ao teu colega e repito, primeira parte equilibrada, sendo que a oportunidade mais flagrante da primeira parte é nossa, que foi nos pés do Maurício, e na segunda parte acho que fomos melhores, mas o adversário ganhou o jogo. Boa noite, Abel. De fato, ele já mencionou essa chance do Maurício ali algumas vezes e de fato foi aos 6 minutos, uma bola fácil ali, um pouco à frente da marca do pênalti. Ele ainda falou assim, o Maurício no pênalti foi entre a marca do pênalti e a risca da pequena área. E estava muito fácil de fazer o gol e o Maurício perdeu, e realmente é de lamentar muito porque mudaria completamente o jogo. É preciso sair na frente, é preciso fazer o gol o mais rápido possível para tornar o jogo mais fácil. Quando você demora para fazer o gol, ou não faz o gol, o jogo fica muito difícil, né? Então, é lamentar, é futebol. O Maurício não errou porque ele quis, errou porque errou. E vamos em frente. Bel, Yuri Medeiros, da Rádio Itatiaia. Com essa melhora da produção ofensiva do Palmeiras no segundo tempo, da metade do segundo tempo para a reta final, você cogita, pelo que você viu nesse jogo, pelo que você observa nos treinos, começar alguma partida com essa formação de 4 atacantes, de 4 homens mais agudos? Você acha que isso é viável, dependendo do contexto, do adversário? Claro que não. Obrigado. Não sei, vai depender, mas 4 atacantes vai depender. Hoje acabamos porque precisávamos e queríamos ganhar o jogo, mas as minhas equipas, eu gosto de equipas equilibradas. Isto tem que ter jogadores que ataquem, tem que ter jogadores que equilibrem, tem que ter jogadores que defendam, não é? Se for o caso e nós precisarmos, como precisamos hoje, podem jogar, mas como vocês sabem, não só eu, mas eu acho que todos os treinadores, ou quase todos os treinadores aqui no futebol brasileiro, dificilmente terão durante o ano todo o elenco 100% enxuto para utilizar os seus jogadores. Basta ver para os jogadores que nós temos de fora: Rocha, Mike, Murilo, Veiga, Bruno, Micael, enfim, podíamos estar aqui a falar. Portanto, isto vai ser um desafio para os treinadores. Portanto, os treinadores que conseguirem e tiverem a sorte de, durante a época toda, não terem as deslocações que nós tivemos. Por exemplo, o Bahia jogou 2 jogos em casa, nós tivemos que fazer a deslocação. Portanto, o Bahia chegou mais inteiro do que nós neste jogo, seguro. Por isso é que o treinador deles só fez uma substituição. E as lesões também vai ter muito a ver com as lesões. A equipa que conseguir ter menos lesões por esse desgaste mesmo, que é normal em função da quantidade de jogos, conseguir ter os jogadores mais prontos e mais preparados, vão conseguir ter sorte naquilo que é ao longo do ano. Toda a gente fala, por exemplo, do City, mas se vocês se lembrarem, o City teve várias lesões, uma delas o Rodri, que era o melhor jogador do mundo, ficou sem ele. Vocês viram a diferença que fez nesta equipa. Portanto,
Em relação à pergunta, se quando for preciso usar os 4 avançados, vamos usar como foi hoje. Pena foi que nós não conseguíssemos, daquelas 4 oportunidades que tivemos, nem no Roque, nem no Lopes, nem no Estevão, está-me a faltar aqui outra seguramente, o Maurício poder fazer um golo, que abríamos o jogo a nosso favor e o jogo podia ter sido outro, mas o futebol é isto mesmo. Acho que o nosso adversário lutou, procurou também ganhar o jogo, mas foi bem mais eficiente do que o Palmeiras neste jogo. Então... A pergunta me parece ingênua. Nunca, a não ser numa situação muito específica, o Palmeiras vai sair jogando com 4 atacantes dessa forma: Paulinho, Estevão, Flaco Lopes e Vitor Roque. A não ser que o Palmeiras esteja jogando uma partida de volta de mata-mata e tomou um pau na ida. Precisa fazer 4, 5 gols. Aí, de cara, você já sai com a tropa toda. Senão, não. Quando você tem um excesso de jogadores de ataque, você está correndo riscos na defesa. Não me parece ser a maneira mais inteligente de tentar ganhar um jogo. Para ganhar um jogo, você precisa fazer mais gols do que você leva. Você tem boas chances de fazer gols com 4 caras desse calibre na frente. Mas você também tem chances muito maiores de tomar gols, como nós tomamos ontem. Então, o equilíbrio, né? Onde é que você aumenta a distância da expectativa de fazer gols em relação às expectativas de sofrer gols? Não é com o time todo lançado à frente. O time vai ser... Você vai colocar o time todo lançado à frente quando você precisa de gols e você assume o risco de tomar. E isso é em situação específica. Você não precisa começar uma partida normal, uma partida comum, com essa formação. Então, a pergunta é com uma resposta bem óbvia, né? Também. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Agora, o Palmeiras retorna ao Ceará para pegar o Ceará na Copa do Brasil, num estádio onde o Everton, no jogo contra o Fortaleza, falou que é muito parecido, às vezes, jogar como se fosse na altitude, pelo clima. Você falou sobre a preparação contra o Bolívar e contra o Fortaleza, de se ambientar ao clima. Desses lugares são bem diferentes daqui de São Paulo. Você perdeu o Mikael com entorse no tornozelo jogando no Castelão, e o Palmeiras completando cerca de 34 mil quilômetros percorridos só no mês de abril. O que já pensar também para essa partida do Castelão com todos esses elementos? Uma competição diferente, uma Copa do Brasil, onde você tem a oportunidade de abrir fora de casa e tentar resolver aqui no Allianz Parque, sendo que nessa temporada o Palmeiras vem enfrentando dificuldades para jogar também no Allianz Parque, o aproveitamento bem inferior em comparação aos jogos como visitante. Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Não é pior que 20, mas temos 21. que jogar com ele, todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez de propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião. É o que é, vamos procurar fazer o que sempre fazemos, manter as nossas rotinas, tentar recuperar o máximo possível os jogadores, o treinador, o staff, para tomar as melhores decisões e tentar estar o mais fresco possível para enfrentar não só os nossos adversários, mas todos esses, as viagens, as noites mal dormidas, o clima, e procurar dar respostas como temos dado até aqui. Infelizmente hoje nós não conseguimos, acho que, mas isso é só a minha opinião, o resultado é demasiado penalizador para aquilo que foi a produção da equipa. Eu acho que já com o empate íamos ficar um pouco aborrecidos, como eu fiquei, então perder ainda mais, acho que... Mas o futebol é assim, e nós temos que aceitar, porque vai haver jogos que seguramente também iremos ganhar também nos últimos minutos e da mesma forma, mesmo não produzindo tanto como o adversário e sendo mais eficiente, que no final de contas isso é o que conta. Está bem? Praxe, né? Nas derrotas ele fica bem mais piano. Ele procura não reclamar de situações específicas para não soar como desculpa. Mas tem coisa para reclamar, sim. E uma delas é a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. E ele fala assim, não foi o juiz. Não pode não ter sido.
mas o estilo de arbitragem dele é irritante e é prejudicial ao Palmeiras. E é só pegar a estatística do Palmeiras jogando com o Wilton Pereira Sampaio e comparar com o cenário, o panorama geral. Com o Wilton Pereira Sampaio, o Palmeiras foi derrotado nos últimos 6 jogos com o Wilton Pereira Sampaio, tá? No Campeonato Brasileiro. 6 jogos. 2 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de 11%. 2 pontos em 18 possíveis com o Wilton Pereira Sampaio. O aproveitamento normal do Palmeiras é de 65% nesse mesmo recorte, pegando os 2 últimos campeonatos brasileiros, o do ano passado e o deste ano. 44 jogos até agora. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, né? Se não é o Wilton Pereira Sampaio, é Wagner Hillway, que é o VAR. Wagner Hillway, foram 10 jogos com esse cara no VAR nos últimos 44. Olha só, 44 jogos de brasileiro, 10 com Wagner Hillway. Só tem ele para ser o VAR do Palmeiras. E desses 10 jogos, o Palmeiras só ganhou 2, empatou 2 e perdeu 6. 26,7% de aproveitamento. Então, assim, quando você coloca Wagner Hillway no VAR ou Wilton Pereira no apito, a chance do Palmeiras cai dramaticamente. Quando você põe os 2 juntos, amigo, aí você vê, 5 jogos, o Palmeiras está na frente do Flamengo. É coisa de paranoica, coisa de gente louca? Pode até ser. E eu não estou nem falando que foi por causa disso, mas também é fato que foi só o Palmeiras passar o Flamengo que bota Wagner Hillway mais o Wilton Pereira Sampaio e dá o quê? Derrota. Numa arbitragem que você pode contestar uma série de ações do Wilton Pereira Sampaio, principalmente para travar o jogo. Ele não roubou de não marcar pênalti, de anular gol, mas ele travou o jogo, ele manteve o jogo num ritmo mais baixo do que poderia. E um jogo num ritmo mais acelerado ajuda a incendiar a torcida, faz com que a defesa fique mais nervosa. Então, quando você acalma o jogo, a defesa fica mais calma, tudo fica mais calmo, tudo fica mais fácil para quem está se defendendo. Isso são fatos. Agora, se é por isso mesmo que o Palmeiras não ganhou ontem, aí cabe a cada um pensar. Até porque quando um juiz influencia num jogo, pode ser por uma má arbitragem, pode ser por um esquema obscuro que existe por trás, pode ser por uma série de fatores. Não vai falar que não existe roubo de juiz encomendado, que existe, né? Agora, cabe a cada um fazer a leitura, se acha que foi, se não foi. Mas os fatos estão aí. E a diretoria do Palmeiras que fique esperta. E assim a gente conclui mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira, coletiva calma, né? Sem olho arregalado, sem soco na mesa, sem ele fazer aquelas coisas que ele faz com a boca, né? De raiva, né? Ele está calmo, está tranquilo, mas está nitidamente aborrecido com a derrota. E espero que a parte que cabe a ele de fazer as correções em cima dos jogadores seja feita, e tenho certeza que ele vai fazer. Bastidor, aí é com a diretoria, é com o Anderson Barros e com a presidente Leila. Valeu, turma. Boa semana a todos. Quarta, já sabem, né? Copa do Brasil, Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Anderson Correia narra, eu comento. E hoje à noite a gente vai falar um pouco mais sobre tudo que vem acontecendo
com o Palmeiras, principalmente essa questão do Allianz Parque. O que está acontecendo no Allianz Parque? Vamos tentar pescar umas ideias e discutir com a ajuda de vocês. Participem no chat e a gente vai discutir as ideias que vocês também vão trazer para nós nessa live, tá bom? A partir das 20 horas hoje aqui no nosso canal. Valeu? Obrigado, um grande abraço, até mais. Saudações alviverdes.